Gravando, então. E o evento, então, vai estar disponível depois no canal do YouTube da ICF Brasil, para quem não conseguir assistir tudo ou quiser dar uma revisada depois, que vai ter bastante informação. Então, falando um pouco do Gustavo, que é o nosso convidado, Gustavo Chaves Barcelos. Ele é um advogado graduado pela PUC do Rio Grande do Sul e está cursando o LLM de Direito dos Negócios da Unicinos, aqui. É sócio do Silva Lopes Advogados, um escritório especializado em empresas de base tecnológica que presta serviços de consultoria, então voltados para a área de direito empresarial, tributário, propriedade intelectual e governança de dados. A missão do Gustavo é viabilizar a estruturação de negócios segmentados para a área de tecnologia. Ele também já trabalhou com várias startups, fintechs, scale-ups, agrotechs e health techs. Para tanto, então, ele vem atuando dentro dessas necessidades relativas ao desenvolvimento das empresas de tecnologia, como os contratos, consultoria trabalhista, tributária, análise societária, entre outros. E ele vem se especializando na LGPD. Por isso que a gente convidou ele vem já com esse enfoque bastante forte em tentar trazer mais clareza sobre essa nova lei, como ela afeta a gente especificamente, né, profissionais liberais aqui no Brasil. Vou passar a palavra, então, para o Gustavo e bom webinar aí para todos nós. Muitíssimo obrigado, Helena, Marta. É um prazer estar aqui hoje falando com vocês de um assunto que é muito presente no meu dia a dia. Não tenho a pretensão de ser o dono da verdade, não tenho pretensão aqui de estabelecer uma verdade absoluta. Aqui a minha ideia é transmitir experiência e facilitar, né, a presença dessa nova legislação no dia a dia de vocês e na prática do coaching, né? Posso começar a apresentação, pessoal? Beleza. Por favor, me avisem se vocês estiverem vendo bem, tá? Conseguem ver? Sim, dá para ver bem, Gustavo. Tá ok, Marta? Perfeito. Tá. Bom, vamos lá. Então, falar hoje sobre a famigerada Lei 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tá? E eu sempre gosto de começar essa apresentação dando contexto, né? Onde é que saiu essa jabuticaba aí que tá todo mundo arrancando os cabelos para saber o que é a tal da LGPD, de onde é que ela veio, do que se alimenta, né? Então, acho interessante trazer um exemplo prático para delimitar esse contexto. Hoje, né, um fato notório que o mundo ele vive conectado, né? Então, informação, dados, isso é poder, isso é dinheiro, isso é informação, isso dinamiza as nossas relações, isso torna o mundo muito mais conectado, tá? E esse era o mindset vigente no início dessa década, né? Que o mundo estava se globalizando, tudo era muito rápido, tudo era muito dinâmico, a ponto, né, de um carinha chamado Mark Zuckerberg, numa palestra de um site um pouquinho famoso chamado Facebook, ele fazia a seguinte afirmação, né? Que a privacidade não era mais uma norma social, ou seja, as pessoas, em prol dessa conectividade, dessa globalização, dessa rapidez, desse livre acesso a conteúdo, a informações, a marcas, ao consumo, às relações empresariais, elas não estavam mais se importando com a privacidade, não, elas queriam se expor, né, porque o benefício que vinha com isso era muito grande. Só que alguma coisa mudou 10 anos depois, né? Então, 10 anos depois, o mesmo Mark Zuckerberg, no mesmo evento promovido pelo Facebook, fala que o futuro ele é privado. Acho que aconteceu alguma coisa no meio do caminho, né? Provavelmente ele teve algum probleminha nas eleições norte-americanas de 2016, teve um leve problema com um episódio famoso de vazamento de dados e uso indevido de dados que existem, né? Fortes indícios que vieram a impactar bastante nas eleições de 2016
dos Estados Unidos, e ele mudou, né? E o Facebook, como um todo, mudou o seu posicionamento e, principalmente, a forma como ele lida com a privacidade dos dados dos seus usuários, que basicamente é quase todo o planeta, né? Tem alguma interação com o Facebook ou com plataformas muito parecidas. Dito isso, pessoal, o que é a LGPD? Né? O que muda da entrada em vigor da LGPD para o que a gente tinha antes? Porque a gente já tinha, o que mais tem no Brasil é lei, a gente já tinha Marco Civil na internet, a gente tinha alguns decretos-leis envolvendo a questão da privacidade, principalmente para o combate ao terrorismo, para a lavagem de dinheiro, mas nada que dissesse respeito especificamente a dados pessoais, né? Então, a LGPD vem tratar desse problema. Então, basicamente, né, a LGPD ela vai dispor sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica, direito público, direito privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Né? Esse finalzinho da frase aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V do que tem na nossa Constituição Federal. Tá? Então, torna mais específico, ou tenta tornar mais específico um direito tutelável que já estava previsto na nossa Constituição, mas o legislador brasileiro entendeu por bem seguir os passos aí principalmente da União Europeia com a General Data Protection Resolution e criar um diploma específico para dados pessoais e a forma como eles vão ser tratados dentro dos limites do território nacional. Tá? Aqui eu trago para vocês, nós do escritório, a gente, além de ser um escritório de advocacia, a gente produz conteúdo, né? E o Startup Life, ele é o nosso provedor de conteúdo e a gente volta e meia não, diariamente estamos upando lá conteúdo sobre direito, tecnologia e LGPD. E no ano passado, a gente publicou uma notícia que uma pesquisa revelou que apenas 4% das pequenas e médias empresas atendem os requisitos da LGPD. Outubro de 2020 foi mais ou menos um mês depois que a LGPD entrou efetivamente em vigor. E somente 4% das pequenas e médias empresas do Brasil, que é a absoluta maioria, elas atendiam esses requisitos, o que é quase ínfimo, né, em comparação ao número de empresas que a gente tem aqui no nosso país. E quis o acaso que justamente numa semana muito marcante para quem trabalha com governança de dados, a gente tivesse a nossa palestra. Por que eu digo isso? Porque no último domingo acabou o recreio oficialmente, ou seja, a partir de agora, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão do governo federal que pode aplicar sanções, ela já pode começar processos administrativos aplicando de fato a LGPD. Vamos perguntar, mas Gustavo, como assim? A LGPD não estava em vigor desde o ano passado? Sim, estava. Só que como no Brasil nada é fácil, né, o legislador resolveu fazer o seguinte, bom, a gente está com pandemia, é um ano complicado, vamos fazer o seguinte, a LGPD ela entra em vigor lá no ano passado, mas as sanções administrativas a gente só trata lá em 2021. E o dia chegou e particularmente muita coisa não mudou, tá? Mas, em tese, além da gente já ter uma certa obrigatoriedade jurídica de observar a LGPD nas nossas relações, para completar, agora a gente pode ter processos administrativos que versam exclusivamente sobre a LGPD e as sanções que estão previstas nesse diploma legal. Isso também na esfera administrativa, não só judicial. Qual que é o tamanho do problema, pessoal? Feita uma nova pesquisa agora em agosto desse ano, dia 4 de agosto, nessa semana, foi constatado que 40% das empresas não atendem os requisitos da LGPD, segundo o estudo. Ou seja, a gente avançou bastante, mas está longe, né, de dizer que a LGPD é uma realidade para todas as empresas e para todas as pessoas aqui no nosso país. Em que pese ela já está em vigor há mais de um ano e em que pese sanções administrativas já poderem ser imputadas a quem não observar esse diploma legal. Então, temos bastante pano para manga aí. Bom, para destrinchar o que é LGPD e, no final, conseguir responder todas as perguntas que me foram encaminhadas, eu acho importante a gente entender o que é a legislação. Porque muitas das dúvidas que
vocês me trouxeram, as respostas, ou projeto de respostas, elas passam por um conhecimento do que a lei realmente fala, né? Então, vamos lá. O que é o conceito de dado pessoal? Basicamente, é toda informação que eu consigo relacionar a uma pessoa natural identificada ou identificável. Aquela pessoa que, por meio de outros elementos, se sabe quem é. Um exemplo. Quando eu boto meu nome e meu sobrenome lá no Facebook, por exemplo, o meu nome, junto com o meu sobrenome, já consegue se atribuir a uma pessoa natural identificada que sou eu, certo? Uma pessoa natural identificável seria aquela pessoa que, por meio da análise de em determinado contexto, eu consigo atribuir este dado. Ah, mas o que é isso, Gustavo? Por exemplo, o meu CPF. Dentro de um campo escrito CPF, aquele conjunto numérico, naquela sequência, ela remete à pessoa do Gustavo. Então, assim, se eu tiro de contexto que aquele campo versa sobre o CPF, é um conjunto numérico que não faz nenhum sentido. Mas dentro daquele contexto específico, eu consigo imputar essa informação ao Gustavo e, portanto, essa informação é um dado pessoal também. Então, CPF, RG, telefone, IP de máquina, dados de geolocalização, tudo isso também são dados pessoais, tá? Para fins interpretativos da LGPD. Tratamento de dados, né? E aqui, para mim, conceitualmente, é um dos principais erros que a nossa legislação tem, tá? Porque o legislador, basicamente, ele tentou criar um conceito amplo que simplesmente inobserva todas as diferenças que se tem entre as operações que se fazem com dados. Ou seja, basicamente, tratamento de dados é tudo aquilo que a gente faz com dado pessoal, tá? Então, coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração, basicamente tudo. E juridicamente, na minha opinião, se a gente tem algo que é um conceito, que é simplesmente tudo, ele pode não ser nada. Ou seja, ele descontextualiza por completo o fluxo de um dado pessoal e, principalmente, a dificuldade que se tem de determinadas operações se determinar. Bom, esse dado pessoal, ele é efetivamente um dado pessoal? Ao transmitir esse dado para alguém, eu estou fazendo tratamento de dado pessoal, se a finalidade não é essa. Então, o legislador ele acabou entrando numa seara que não competia a ele. Por quê? Porque ele preferiu legislar. Ao invés de deixar um conceito um pouco mais aberto, criando diferenciais entre cada uma dessas atividades. Não, ele preferiu botar tudo no mesmo balaio e a gente que se vire. Temos os tratamentos de dados e temos tratamentos de dados pessoais sensíveis. Bom, tratamento de dados pessoais sensíveis, basicamente, são as mesmas atividades, só que versando sobre dados pessoais sensíveis, que são informações relativas à pessoa natural, identificada ou identificável, que versem sobre alguns conceitos que são mais caros ao indivíduo. Quais conceitos são esses? Origem racial, étnica, convicção religiosa, orientação sexual, opinião política, filiação a um partido, a um sindicato. Ou seja, são questões que não versam somente a identificação do ser humano, mas questões muito mais subjetivas. E por conta disso, o legislador resolveu dar um tratamento diferenciado em relação a isso. Ou seja, se eu quero fazer tratamento de dados, é uma coisa. Acima disso, é fazer tratamento de dados pessoais sensíveis. E, na minha opinião, por conhecer um pouco da prática do coach, um pouco, tá, pessoal? Não estou aqui para ensinar o padre a rezar a missa. Essa questão dos dados pessoais sensíveis no dia a dia de vocês, eu entendo que é algo que a gente deva atentar bastante, já adiantando um pouco do que está na minha apresentação, mais ao final. E quem são os sujeitos dessa relação, né? Onde é que o coach se encaixa? Onde é que o coachee se encaixa? Bom, para isso é importante a gente entender o conceito do titular, que é basicamente o dono do dado pessoal, ou seja, é a pessoa natural a quem se refere determinado dado. O controlador vai ser uma pessoa física ou jurídica que efetivamente tem a competência para decidir em relação ao tratamento dos dados, né? Então, ou seja, é a empresa que coleta os dados
e depois distribui eles para eles serem efetivamente tratados. Ou é a pessoa que coleta os dados e depois faz o tratamento, né? O operador é quem mete a mão na massa, tá? O operador é a pessoa natural, direito público ou privado, que realiza efetivamente o tratamento dos dados em nome do controlador. Ou seja, tem uma relação de subordinação aí entre controlador e operador. O encarregado, o famoso DPO, tá? Ele vai ser uma pessoa indicada pelo controlador para atuar como um canal de comunicação. Ou seja, ele vai ser aquela pessoa responsável por transmitir as solicitações dos titulares ao controlador, por atender às ordens da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é quem vai dar cara a essa relação, tá? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Ela é um órgão da administração pública responsável por zelar pela implementação e fiscalização da LGPD no nosso país. É esse órgão que vai bater lá na nossa porta se a gente descumprir a LGPD e dizer, ó, tem aqui um processinho administrativo para tu responder, tem aqui uma multa para tu pagar, tem aqui uma reclamação que foi apresentada para a gente. Ela é um órgão administrativo, tá, pessoal? Aqui eu não estou falando de processo, não estou falando de judicialização, estou falando de uma esfera administrativa. E o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais, ele vai ser um órgão muito mais consultivo, um órgão muito mais estratégico, também ligado ao governo federal, que vai basicamente propor diretrizes e fornecer subsídios para a elaboração de uma política nacional de proteção de dados, ou seja, as normativas, os guias de melhores práticas, as resoluções, regulamentações que as empresas e as pessoas vão ter que seguir, muito provavelmente vão passar pelo crivo desse órgão aqui. Tá? O oposto não, mas uma forma da gente desqualificar, digamos assim, o dado pessoal é a gente tratar dados anonimizados, porque daí a gente afasta a incidência da LGPD. E o que é um dado anonimizado? É um dado, né, uma informação que eu não consigo atribuir a uma pessoa natural identificada ou identificável, né? Então, assim, é um dado que pode originariamente ser um dado pessoal, mas ele passa por um processo de fomentação tecnológica a tal ponto que eu consigo desmembrar dessa informação a parte que é pessoalizada, digamos assim, e eu tenho um dado bruto, né? Um dado numérico, um dado estatístico, que eu consigo fazer o livre tratamento sem estar subordinado à LGPD. Um exemplo disso, por exemplo, é muito comum aqui no Brasil a venda de dados. Não é bem uma venda, tá? É mais um compartilhamento que não passa pelo consentimento de todos nós que tem uma linha telefônica aqui no Brasil. Só que muitas empresas têm interesse, para fins publicitários, de marketing estatísticos, em saber os nossos comportamentos de consumo. Obviamente que a gente não lembra de todos os termos e condições que a gente está submetido no nosso dia a dia para saber até que ponto a gente permitiu que isso fosse feito. Mas, assim, em tese, muitas vezes a gente permitiu e não lembra. Tá? Então, o que acontece? Basicamente, essas empresas vendem, ou melhor dizendo, compram das empresas de telefonia ou que detêm as antenas. Cara, eu quero saber por onde que passou tais linhas telefônicas. Tu consegue me passar esses dados? Eles não passam o nosso número de telefone, eles passam um número específico, um sequencial numérico que foi obtido através do tratamento e da descompilação do nosso número de celular. Então, assim, o meu número de telefone passa a ser o número 123. E eles ficam acompanhando o número 123 ali no mapa, né? Então, um dado que originariamente era um dado pessoal passou a ser um dado anonimizado, tá? A anonimização, basicamente, é o meio, né? É o mecanismo técnico pelo qual eu consigo transformar um dado pessoal num dado anonimizado, né? E qual que é o grande detalhe? Esse processo ele não pode ser revertido por meios econômicos razoáveis. É isso que está na legislação. Ou seja, é um tratamento técnico que se dá a determinado dado e eu consigo descompilar toda a parte pessoal dessa informação para transformar em um dado meramente estatístico e que não detenha nenhuma informação que remeta a uma pessoa natural. Tá? Pessoal, um outro ponto bem importante para a prática do coaching da gente ter em mente, tá? O tratamento de dados, né?
seja, aquela atividade que a gente desempenha por meio de dados pessoais, tem hipóteses taxativas de término. Ou seja, não é algo mais que fica desregulamentado, como muitas vezes acontecia antes da entrada em vigor da LGPD. Ou seja, dado pessoal tem que se encaixar em alguma dessas hipóteses de finalização. Tá? Então, vai se encerrar o tratamento de dados quando se esgotar a finalidade buscada através do processo de tratamento, quando o tratamento se mostrar desnecessário para atingir a finalidade pretendida, quando se pôr fim ao período estipulado para o tratamento dos dados, quando o usuário, ou seja, o titular dos dados, revogar o consentimento, ou através de uma determinação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em alguma dessas hipóteses, se acontecer no caso concreto, está terminado o tratamento de dados pessoais no caso concreto. Tá? Olha, a nossa conversa hoje, ela podia versar só sobre direito dos titulares, tá? Porque, assim, é uma quantidade infinita de direitos que eu vou listar alguns dos mais importantes que eu acho legal vocês terem ciência, assim, eu acho que são bastante elucidativos para muitas das dúvidas que a gente tem aí, tá? É direito do titular a confirmação da existência do tratamento, ou seja, se o titular indagar determinada empresa ou pessoa, se aquela pessoa ou empresa faz o tratamento dos seus dados, a empresa ou a pessoa que faz, ela tem que dizer, sim, faço. Tá? Tem que ser assegurado acesso aos dados pessoais do seu titular. Tá? Isso não pode, de forma alguma, ser dificultado ou ser dificultado a ponto de não descumprir aquilo que foi combinado com o titular. Né? Isso é um direito assegurado em lei para ele. O direito de ter seus dados corrigidos, o direito de ter seus dados anonimizados, bloqueados ou eliminados, se eles se mostrarem desnecessários ou excessivos para a finalidade que se pretende a partir do tratamento. A transferência, né, dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto. Para a prática do coaching, esse direito não vai se mostrar tão recorrente, porque isso aqui é uma questão muito mais da famosa portabilidade, né? Usando por analogia a questão das linhas telefônicas no Brasil. Hoje tem uma resolução no nosso país, da Anatel, que o número de celular é meu. Eu posso sair da Vivo e para Claro, e da Claro e para Oi, da Oi para TIM, e isso não pode ser obstado. Tá? A portabilidade aqui na LGPD, ela é dinamizada a tal ponto que isso vai para fornecedor de serviço ou produto. Então, estou saindo do âmbito da questão da telefonia e estou indo para todos os segmentos de mercado em que há o tratamento de dados pessoais. Né? Então, imaginem o impacto de tal direito no nosso dia a dia. Próximo direito, eliminação de dados pessoais tratados com o consentimento do titular. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador, ou seja, quem determina como vai se dar o tratamento, fez uso compartilhado dos dados pessoais. Informação sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento sobre as consequências da negativa, ou seja, se o titular, ali, quando está nos contratando, por exemplo, se, não quero dar determinado dado para vocês, não me sinto confortável, a gente, beleza, não precisa nos dar, mas se você não nos dá, a gente não consegue prestar o nosso serviço. A consequência é essa. Ele tem a obrigação de ter essa informação, de ter uma real noção da consequência da negativa da autorização para o tratamento do seu dado. E a revogação do consentimento. Tá? O consentimento, né, se nós realizarmos o tratamento de dados pessoais através do consentimento do titular, que é a prática mais comum, que é a hipótese legal mais comum, não é a única, mas é a mais comum, esse consentimento ele pode ser revogado a qualquer tempo. Tá? Então, não pode existir uma cláusula que diz, olha, contratualmente tu se obriga a me dar o teu consentimento para tratar os teus dados para sempre, de forma irrevogável e irretratável. Não, isso juridicamente é o que a gente diz nulo de pleno direito, né? Porque viola a legislação vigente. Tá? Acho que, né, pela ICF ter congregados ao redor do mundo todo, esse é um ponto bem bacana da LGPD que eu acho importante, né, compartilhar com vocês. Um dos traços mais marcantes, na minha opinião, que a LGPD tem é a questão da aplicação extraterritorial.
que eu quero dizer com isso? Ela não está circunscrita ao território nacional necessariamente, tá? Na maior parte dos casos vai ser aplicada de forma mais cogente aqui no Brasil? Sim, mas ela não se limita ao território nacional, porque tem algumas hipóteses que fogem um pouquinho dessa definição. E que hipóteses são essas, né? Então, a LGPD ela vai ser aplicável sempre que a operação de tratamento for realizada no território nacional, que até aqui nenhuma dúvida. Ela vai ser aplicável também quando a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços, ou ainda o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, ainda que quem faça o tratamento esteja localizado no exterior. Tá? E, por fim, quando os dados pessoais objeto de tratamento tenham sido coletados no território nacional. Ou seja, se os dados são coletados aqui e tratados no exterior, em tese, a LGPD também é aplicável. Ah, Gustavo, mas como é que isso se dá na prática? Pessoal, agora tudo é novidade. A gente pode aplicar diplomas de outras esferas do direito para tentar interpretar essa aplicação. A gente entra aqui numa questão de direito internacional, de convenções internacionais. Muitas vezes a gente tem países que ou não têm diplomas legais de governança de dados, ou tem outros diplomas de dados que não são compatíveis com a LGPD, e daí a gente tem que olhar para o contrato firmado entre as partes, entender que lei que as partes elegeram para reger a relação deles. Então a gente entra numa zona bastante cinzenta e que vai dar margem para discussão, obviamente, né? Aqui, pessoal, eu venho falar para você sobre boas práticas e governança, né? Então, o que toda a instituição, toda a empresa, a associação que faz tratamento de dados em algum nível, né? Não estou dizendo aqui a que faz para oferir lucro, para explorar atividade econômica, mas que em algum nível realiza o tratamento de dados, né? É importante ter uma boa prática e ter políticas de governança, mas o legislador, mais uma vez, ao invés de facilitar a nossa vida, ele resolveu pegar para ele e traçar somente diretrizes gerais, ou seja, não vou dizer muito bem o que fazer, apenas o que deve ser feito, né? Ou melhor dizendo, não vou dizer como que se deve fazer, vou só dizer o que deve ser feito, vocês que se virem, beleza? Então, se, né, os agentes de tratamento optarem por criar políticas de boas práticas e políticas de governança, eles devem observar o seguinte, né? Tem que demonstrar comprometimento com essas boas práticas em relação à proteção de dados pessoais. Ela deve demonstrar que essa política ela é aplicável a todos os dados coletados, né? Todos os dados pessoais coletados, não pode ter nenhum tipo de exceção, né? Deve demonstrar que a política ela é adaptável ao volume de dados coletados, ou seja, se eu estou começando uma empresa e tenho determinada política, eu traciono a minha operação a determinado ponto que o fluxo de informação se torna exponencialmente maior, por óbvio que eu não posso ter as mesmas políticas de boas práticas, as mesmas regras de governança. Isso tem que se adaptando e se moldando ao fluxo e ao nível de risco que eu estou expondo o titular, né? Deve demonstrar que a política não foi implementada só por ser implementada e que sim que ela busca prevenir riscos, né? Garantir segurança ao titular, tranquilidade e transparência na operação de tratamento. Ela tem que ter mecanismos de supervisão, então aqui entra muito a figura do DPO, né? Que vai ser, além de funcionar como canal de comunicação, ser uma pessoa que vai dar insights, que vai fiscalizar, que vai monitorar o cumprimento, fora as outras pessoas encarregadas, né, de traçar essas diretrizes, traçar essas boas práticas e conseguir efetivamente implementar, né? Porque aqui no escritório a gente diz, quando trabalha com governança de dados e consultoria nesse sentido, o papel aceita tudo, o difícil é tu implementar efetivamente. Ter planos de resposta a incidentes e remediação de incidentes de vazamento de dados, ou seja, não consigo prevenir que isso aconteça. Bom, eu tenho que ter um plano pronto de ação para eu conseguir mitigar riscos, mitigar prejuízos para o titular e para a coletividade e conseguir ter mecanismos que eu consiga reportar de forma muito rápida às autoridades competentes qualquer tipo de tratamento indevido de dados que venha acarretar prejuízos para alguém, tá? E, por fim, ele tem que ser atualizado constantemente a partir de avaliações prévias.
Sobre esses pontos, pessoal, o que eu posso dizer? Tem muita consultoria boa aí no mercado, que é especialista nisso, né? Eu acho que eu não fiz um disclaimer que eu devia ter feito no início da minha fala. Eu sou um advogado, eu sou especialista em dar consultoria jurídica sobre governança de dados, trabalho com muitas consultorias técnicas, mas não tenho a pretensão de dizer como é que a gente tem que redimensionar sistema, que tipo de firewall que a gente tem que constituir, qual que é a melhor arquitetura de sistema para determinado segmento de mercado. Isso é algo muito técnico e muito específico, mas tem que ser feito. É um investimento que deve ser feito, além, obviamente, da assessoria jurídica, que daí, para minha sorte, na minha opinião, é a parte mais fácil, né? Que é remediar litígio, conseguir redigir contratos que estejam de acordo com a LGPD, mas a parte técnica, computacional mesmo, é muito importante também. Aqui, como eu disse no início da minha fala, né, pessoal, a gente está numa semana que é marcante para quem trabalha com governança de dados, né? Hoje, as sanções que eu vou elencar aqui para vocês, elas já podem ser aplicadas a qualquer um que venha descumprir a LGPD. Pelas informações que eu venho acompanhando da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isso não vai acontecer de forma tão rápida, porque a questão de conscientização e principalmente do traçar diretrizes gerais para fins de aplicação de uma política nacional de proteção de dados está demorando um pouco mais do que o esperado. Tá? Então, acredito eu que as primeiras sanções a serem aplicadas vão ser as sanções mais brandas. Tá? E que sanções são essas? Tá? Essas sanções vão da mais simples, eu vou ir até a mais dura. Tá? Então, a primeira delas é a advertência, né? Simples comunicação advertindo de determinada prática. Uma multa simples, de até 2% do faturamento, limitada no total a 50 milhões de reais por infração. Multa diária. Publicização da infração. Bloqueio dos dados pessoais. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, e proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Bom, para empresas de tecnologia, essa última sanção aqui é decretar o fechamento da empresa. Tá? Basicamente, são essas as advertências que a gente está submetido. Mas, Gustavo, como é que eu vou saber ou como é que eu vou discutir que tipo de sanção pode ser aplicada contra mim se eu infringir a LGPD? Bom, tem alguns fatores, né, que vão ponderar essa questão. Tá? E que fatores são esses? Bom, a ANPD, para aplicar as sanções, vai levar em consideração os seguintes fatores. Primeiro, a gravidade da infração, a boa-fé do infrator, a vantagem indevidamente auferida, a condição econômica do infrator, a reincidência da infração e o nível de cooperação do infrator. E aí, pessoal, eu vou fazer um gancho para o meu slide anterior, do porquê que é importante a gente investir em assessoria jurídica para fins de adequação à LGPD, assessoria técnica para fins de conformidade da minha política de segurança da informação, porque isso demonstra, né, para a autoridade que eu tenho boa fé, que eu tento aplicar e estar em conformidade com a LGPD, que eu tenho aqui uma política de governança, uma política de boas práticas que visa mitigar riscos. E, consequentemente, o meu nível de cooperação ele é muito maior daquela empresa, daquela associação, daquela instituição que não está nem aí para a LGPD. Então, isso é importante porque pode nos ajudar e muito no processo administrativo. E agora, antes da gente partir para o que interessa, vou só tomar uma água, tá? E, por favor, tá? Pessoal pessoal que fez as perguntas vai ver que tá em blocos, mas só para explicar, muitas das perguntas que vocês fizeram, o fundamento jurídico é o mesmo. Apesar de ser perguntas diferentes, o fundamento jurídico, o mindset que tem que se ter
para conseguir responder essa pergunta está no mesmo artigo de lei ou está seguindo a mesma linha interpretativa que a minha. E aqui, por favor, pessoal, é a minha opinião com base nas experiências que eu tive, que foram muitas, mas não é de forma alguma uma consultoria, não é nada disso. Aqui eu estou trocando experiência mesmo, tá? Então vamos lá. As primeiras perguntas que eu recebi foram: como arquivar dados de clientes antigos? Como posso usar esses dados no futuro? Como a lei impacta no arquivo de anotações das sessões? Se posso fazer contato com clientes antigos, com os dados que foram passados na época que não se tinha LGPD. Se não for necessário dados pessoais para o atendimento, há necessidade de registrar? Como registrar os dados pessoais? Como proceder em relação ao LGPD quando o atendimento é em grupo? Como gerenciamos a informação que o cliente nos dá a respeito de um colega ou empresa? Privacidade versus LGPD. Eu sinto muito decepcionar vocês, tá, pessoal? Mas são perguntas e, olha, eu acho que a gente conversou faz quase um mês, 3 semanas. Eu pesquisei, eu fui atrás e o grande problema é a LGPD. Por que eu digo isso? São perguntas extremamente específicas que buscam uma resposta numa lei que, por excelência, ela é principiológica. Como eu disse, ela diz muito o que fazer, o que vocês estão obrigados, quais são os sujeitos da relação, mas o como fazer, bom, é interpretativo. E por isso que eu vou dar a minha resposta com base na interpretação que eu faço da legislação. Tudo aqui, todas as preocupações aqui, tanto em relação ao arquivamento de dados, quanto ao uso de dados, quanto ao uso de dados e arquivamento de dados de clientes antigos, quanto à utilização e tratamento de dados por um grande grupo de pessoas, se eu posso fazer contato com clientes antigos, todas essas perguntas, elas passam por a gente ter o entendimento de que a LGPD, ela permite o tratamento de dados pessoais. Ela permite, ela não é proibitiva. Ela não diz nenhuma, não se pode fazer tratamento de dados pessoais. Pode, desde que tenha prazo de validade e que seja bem transparente com o titular. Ou seja, se eu arquivo dados de clientes antigos para fazer contato no futuro, eu posso fazer isso. Desde que, quando eu coletei esse dado, eu tenha dado de alguma forma, ou formalizado com o titular de alguma forma, que eu posso vir a fazer contato com ele no futuro. E que o tratamento só se encerra a partir do momento que ele disser para mim que não quer que eu faça esse contato, ou que não quer ter contato futuramente e que prefere, né, que os dados dele sejam excluídos. Como a lei impacta no arquivo de anotações das sessões? Não impacta, na minha opinião. Ela não impacta, porque aqui é uma prática profissional. É uma prática profissional que a gente dever de sigilo. A LGPD ela não substitui em nada as obrigações constitucionais e civis em relação ao sigilo e à privacidade. Isso são conceitos jurídicos que já vêm muito antes da LGPD. Ela não substitui. O que ela diz agora é que há mecanismos que a gente pode criar para formalizar essa relação. Ou seja, antes de se começar qualquer tipo de sessão, qualquer tipo de assessoria, qualquer tipo de trabalho por parte do coach, é sempre importante formalizar com a pessoa que está sendo atendida termos e condições de como que o serviço vai se dar. Termos e condições transparentes que mostram a necessidade da gente realizar o tratamento de determinados dados, da gente arquivar determinados tipos de informações, da finalidade pela qual a gente faz isso, ser transparente com o coach. O combinado não sai caro, pessoal. Isso é importante se ter em mente. Quanto mais a gente formalizar as relações, quanto mais transparente, claro e assertivo nós formos em relação ao tratamento de dados que nós fazemos, que é em decorrência da prática do coach, menores são as chances de dar problema. Como proceder em relação ao LGPD quando o atendimento é em grupo? A LGPD ela não trata do titular de forma coletiva, e sim de forma individualizada, ou seja, o cuidado que a gente tem que ter com a LGPD, ele vai ter que se dar de forma individualizada. Cada aluno é um aluno. Cada relação é uma relação. Cada dado é um dado. Tem que ter formalizado minha relação com todo mundo.
Como gerenciamos a informação que o cliente nos dá a respeito de um colega de empresa? De novo, a LGPD ela não versa sobre direitos da privacidade, sobre direitos morais, sobre direitos privativos do ser humano. Ela versa sobre dado pessoal. Ela define o conceito de dado pessoal. Então, assim, em suma, né, respondendo a essas perguntas, sugiro, né, que aqui a gente faça um exercício no nosso dia a dia de, primeiro, formalizar as relações que a gente tem com o cliente, formalizar com ele quais são as pretensões e necessidades que nós temos em relação aos dados pessoais deles, ter sempre na mente os princípios gerais da LGPD, que é a questão da necessidade, ou seja, tem que estabelecer no meu dia a dia, para fim de tratamento de dados dos meus coaches, dos meus alunos, o tratamento do menor número possível de dados que eu preciso ter sobre aquela pessoa. Quanto menos dados pessoais eu tiver no meu poder, menor o risco para mim. Eu não estou dizendo que eu não posso ter uma grande quantidade, eu estou dizendo que é uma progressão geométrica, né? Ou seja, quanto mais dados eu tiver em minha posse, quantos mais dados pessoais eu tiver acesso, quantos mais dados pessoais eu fizer o tratamento, maior o risco que eu estou exposto. Mas esse risco ele é inerente às relações que as pessoas se dão. Por quê? Porque a LGPD ela se aplica não somente a empresas, mas também a pessoas físicas que façam tratamento de dados pessoais. Tá? Garantir uma qualidade no que tange o tratamento que eu faço na minha prática como coach em relação aos dados, ou seja, vou só guardar comigo dados atualizados, dados que me foram autorizados para ser tratados, dados que não detêm nenhum tipo de calúnia, difamação, que não remetam ninguém a erro, certo? E por fim, o último desses 4 princípios, a questão da adequação, né? Eu só ter em minha posse dados que se demonstram adequados para a finalidade que eu pretendo atingir com aqueles dados. Tudo que for extra, tudo que for desnecessário à minha prática profissional como coach, não precisa ser arquivado, não precisa ser tratado. Passa muito pelo crivo profissional de vocês, de conseguir fazer essa distinção. Excessos desnecessários não devem ser absorvidos por nenhum profissional, seja coach, seja psicanalista, seja advogado, seja engenheiro, seja qualquer um que, por conta da sua prática profissional, venha a ter acesso ao certo nível de dados pessoais de terceiros, certo? Próxima pergunta. Quais os cuidados que preciso ter sobre os dados que armazeno a título de registro da sessão realizada, considerando que não tenho sistema de segurança para proteger esses dados? Pessoal, o cuidado que se deve ter aqui é investimento é igual a prevenção de risco. O risco ele sempre vai existir, tá? Ninguém é conforme a LGPD. Todos estão ou não em conformidade com a LGPD. É algo passageiro, né? É algo que tem que ser constantemente atualizado, certo? Muitas vezes, né, a gente opta por fazer economias no nosso dia a dia, seja a nível programacional, seja a nível de estrutura de rede, seja a nível de equipamento que a gente utiliza, seja a nível de provedor de serviço que a gente contrata. Às vezes, a economia que a gente faz, ela pode sair muito cara, né? Porque, como eu disse, a LGPD ela se aplica às relações entre pessoas físicas e entre pessoas jurídicas. Ela não faz distinção, ou seja, ela não se aplica só a empresas, ela não se aplica só a pessoas físicas, ela se aplica à coletividade como um todo. Então, todo investimento que eu puder fazer para assegurar segurança à minha prática como coach, para dar segurança às pessoas que eu tenho contato em relação à minha profissão, garantir que eu consiga ter sistemas atualizados, bons equipamentos, bons prestadores de serviço, boas empresas que me assessoram, é investimento para minimização de risco. O que eu posso aqui dizer como um cuidado principal, assim, conhecendo a prática de alguns coaches, né? Conseguir criar mecanismos, por exemplo, de criptografia de ponta a ponta, ou seja, criar mecanismos programacionais através da contratação de empresas especializadas nisso, que me permitam armazenar dados que não podem ser acessados por terceiros de maneira muito fácil.
né? Como deixar ali na minha área de trabalho uma planilha com todos os nomes históricos, as datas de conversas que eu tive, as datas de sessões que eu tive, CPF. Cara, a gente não pode tratar os nossos pacientes como a gente trata as contas da nossa casa, por exemplo. Né? Aquilo que está ali no nosso computador, aquilo que está em posse da gente, aquilo ali é poder. Né? Dado é poder, informação é poder. Tem gente, não sei se vocês acompanharam, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ficou mais de mês sendo atacado e sofrendo com os efeitos de um ataque hacker. Não se sabe quantas pessoas foram impactadas por eles terem um baixo nível de segurança. Ou um nível de segurança que é reiteradas vezes e facilmente acessado por hackers, por pessoas de má fé. Então, esse tipo de cuidado, esse tipo de olhar, na minha opinião, vale um investimento. Porque hoje, dados, além de ser risco, dados é poder também, tá? Em encontros de supervisão, quais são as informações que precisamos ter o cuidado adicional para não abordar e assim garantir que não estamos infringindo a lei? Clientes contam com riquezas de detalhes. Como gerenciar essa fala? Pessoal, as respostas para essa pergunta ela está na questão do consentimento. Né? Combinar, vou ser muito chato nessa frase porque eu acho que ela é perfeita. Combinar não sai caro. Né? Percebam, em momento nenhum na minha apresentação eu disse, existem determinados dados que não podem ser tratados. Eu não disse isso. Eu disse, tem dados pessoais sensíveis. Dados pessoais, eles têm um determinado regramento, dados pessoais sensíveis têm outro tipo de regramento. Então, assim, em encontros de supervisão, quais são as informações que precisamos ter o cuidado adicional para não abordar ninguém? Não tem informações que não se precisa ter o cuidado. Qualquer informação que for considerada dado pessoal, deve-se ter um cuidado adicional e um cuidado assertivo. Se eu só faço tratamento de dados pessoais para fins das minhas práticas como coaching, encontro de supervisão, bom, antes de iniciar essa prática, eu tenho que ter formalizado com todos que forem passar por esse encontro um documento, não precisa ser um contrato, pode ser um termo de consentimento, pode ser um termos e usos, termos e condições gerais do programa, do encontro, do evento, falando que, cara, para a gente conseguir ter uma dinâmica legal, para a gente conseguir entregar o que a gente promete, a gente precisa fazer tratamento dos teus dados pessoais, para isso, isso e isso. A gente precisa fazer tratamento de dados pessoais sensíveis para determinadas dinâmicas que são importantes para a prática do coach, né? Então, sempre lembrando, dados pessoais tem um tipo de tratamento e uma esfera acima os dados pessoais sensíveis. Eles estão acima, eles têm que ser destacados ali no termo que eu assino. Ou seja, questões envolvendo religião, orientação sexual, opinião política, opinião partidária, questão de afiliação sindical, tudo isso se eventualmente ingressar, né, nos registros do profissional, nos registros do coach, para fins de criação da dinâmica e prestação do serviço, tem que ser tratado de maneira diferenciada, porque o legislador assim o quis. E por que eu faço esse apelo, né? Apelo não, mas essa recomendação de se formalizar termos, formalizar documentalmente a outorga do consentimento? Porque é assim que a lei prescreve. É assim que a lei prescreve. A lei prescreve que se o tratamento dos dados se der em razão da outorga do consentimento do titular ao respectivo controlador, tem que ser dado por escrito, em cláusula apartada das demais, o ônus da prova, ou seja, o ônus de provar que tem o consentimento para realizar o tratamento sempre vai ser do agente de tratamento, não vai ser do titular, tá? Isso é importante. A gente tem que mostrar que o tratamento ele cumpre a questão da transparência, necessidade, adequação e correção, né? Então, tudo aquilo que eu pegar do titular para fins de desempenhos da minha função como coach tem que ser muito assertivo, tem que ser muito transparente, tem que ser muito necessário. Tá? E isso tem que ser formalizado. Para a próxima pergunta agora.
Quais os cuidados preciso ter sobre os dados já armazenados anterior à lei? Eu não lembro quem fez essa pergunta, mas quem fez me fez lembrar das piores provas de faculdade que eu tive na minha vida, que é a questão de anterioridade de legislação, tá? E aqui, fazendo mais um disclaimer, advogado adora dar disclaimer, né? Essa opinião que eu vou dar é uma opinião minha, que eu utilizo muito nos litígios envolvendo a LGPD, né? Que daí é uma seara que já foge um pouco da questão consultiva que a gente está tendo aqui, e já entrando na briga mesmo, tá? Existe um princípio basilar no ordenamento jurídico brasileiro, que é a lei, né? Novas leis, elas vão entrar em vigor de imediato e vão vincular a todos de maneira geral. Só que ela tem que respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. O que eu quero dizer com isso? Todas as relações jurídicas estabelecidas, ainda que elas versem sobre tratamento de dados pessoais, mas que são anteriores à LGPD, elas não podem ser revistas ou penalizadas meramente pela entrada em vigor da LGPD. Ou seja, se eu armazenei dados anteriormente à LGPD e a finalidade do tratamento não mudou, e nada no cenário que envolve esses dados mudou, ou seja, eu não mudei a finalidade, eu não obtive mais dados depois da entrada em vigor da LGPD, tudo continua igual. Em tese, na minha opinião, a entrada em vigor da LGPD não muda em nada. Agora, se mudar a finalidade, se mudar a questão da necessidade, se não houver mais transparência, daí sim, daí a coisa muda, porque agora a gente tem um novo cenário jurídico, tá? Como eu disse, isso é uma questão opinativa, não levando em consideração a LGPD, mas diretrizes gerais do direito brasileiro, tá? Por quê? Porque eu entendo que a partir do momento que a gente se concretiza determinada relação jurídica antes da entrada em vigor da LGPD, a gente não pode rever um ato jurídico perfeito meramente pela entrada em vigor de uma nova legislação. Não pode, né? Juridicamente, para mim, isso não se sustenta. Mas eu sou advogado, eu não sou juiz, né? Então, vocês sabem como é que é no Brasil, né? Não dá para a gente prometer muita coisa. Mas é uma resposta para essa pergunta que, para mim, juridicamente faz sentido e se sustenta. Estou dizendo que a gente não tem que se preocupar? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a gente tem que direcionar as nossas dores daqui para frente. O que ficou no passado, se concretizou no passado e ficou no passado, está no passado até a segunda ordem, até que mostrem o contrário, literalmente. Tá? Próximas perguntas. Utilizo um serviço terceirizado para o registro e acompanhamento de sessões. O que eu preciso cuidar neste caso? Existem hoje plataformas de comunicação, WhatsApp, Telegram, Signal, que seja mais segura ou esteja de acordo com a LGPD, e sobre plataformas de comunicação para sessões de coaching, Zoom, FaceTime, Meets, Teams. Como proteger as sessões gravadas? Por questões de segurança, preferi não fazer a sessão pelo WhatsApp. Eu utilizo uma plataforma com vários dados pessoais. O que eu deveria saber para verificar se de fato eu estou segura? O quão segura está a plataforma Zoom? Feedbacks públicos, relatórios feitos através da plataforma? Eu posso solicitar aos meus clientes que eles se registrem no Google? Pessoal, sendo totalmente franco com vocês, tá? Todas as aplicações e todas as empresas citadas nessas perguntas são parte das empresas mais seguras do mundo no que tange governança de dados. Eu iniciei a minha fala falando sobre a mudança de mindset do Mark Zuckerberg. Então, se numa palestra o Mark Zuckerberg fala de uma mudança de mentalidade, o que dirá das condições de segurança de dados do WhatsApp, Facebook, Instagram? Então, assim, utiliza um serviço terceirizado para o registro. O que eu preciso cuidar nesse caso? Precisa ver no contrato desse serviço como é que está regulamentada a questão do tratamento de dados. Se essa empresa ela tem uma política de segurança cibernética, se essa empresa ela tem termos de uso,
se ela tem uma política de privacidade de dados, se ela nomeou um DPO, se ela tem um plano para a questão de incidentes. Isso tudo em fase pré-execução, execução do serviço propriamente dito, utilização do serviço, melhor dizendo. Então, tem que abrir o linkzinho dos termos de uso, tem que ler a política de privacidade do WhatsApp. Não dá para clicar lá no checkbox e dizer eu concordo e aceito as condições gerais e os termos de uso. Tem que clicar no linkzinho e tem que ler como é que funciona. Por quê? Porque são essas empresas que traçam as diretrizes globais em relação à segurança de dados, em relação à concepção de produtos digitais. Muitos dos termos de uso que eu redigi, das políticas de privacidade que eu redigi, para empresas que atuavam em segmentos de mercado muito diferentes do Facebook, do Google, eu usei como base de estudo as políticas de privacidade dessas empresas. Por quê? Porque elas são a vanguarda no que tange política de privacidade. Ah, Gustavo, mas são as que mais dão problema. Sim, porque são as mais visadas. Não quer dizer que elas não podem ser utilizadas como referenciais, certo? Mas como eu disse, para a gente entender o nível de risco que nós estamos expostos em relação à segurança, em relação à segurança dos nossos coaches, a gente tem que olhar quais são os termos e condições que nós estamos submetidos. Cuidem, se não fala muita coisa, não é por acaso. Se não tem cláusula específica sobre governança de dados, se não tem cláusula específica sobre política de privacidade de dados, é um sinal, é um indício fortíssimo de que essa questão não é tratada com a seriedade devida. E aqui eu estou falando de Google, Zoom, Meets, Teams, WhatsApp, todos esses eu sei que tem. Há gente que não lê, mas tem. Agora, os cuidados que eu recomendo vocês, na prática profissional de vocês, tenham é com prestadores de serviço externos. Durante o desempenho das atividades profissionais de vocês. Com essas pessoas, a gente tem que formalizar a questão de governança de dados. A gente tem que dizer, informar o titular, bom, eu vou ter que compartilhar os teus dados com determinados fornecedores, porque eles me auxiliam aqui no meu dia a dia, do ponto de vista organizacional, eu consegui dar o assessoramento que eu preciso compartilhar alguns dados contigo, teus com outros fornecedores, com terceiros. Então, ter bem delimitado com os meus fornecedores qual é a finalidade do tratamento, qual que é a finalidade do compartilhamento de dados que eu faço com ele, qual que é o nível de transparência que se tem em relação ao titular dos dados. Eu tenho que fazer adaptações em contratos vigentes com fornecedores antigos que não necessariamente regulamentavam o LGPD no contrato que eu tinha com eles. Tem que ter um aditivo para falar disso agora. Eu tenho que ter procedimentos internos, né? Atualizar os dados que estão na minha posse, eliminar aquilo que não for mais necessário, eliminar aquilo que não faz mais sentido, eliminar aquilo que eu não tenho autorização para estar em minha posse há tanto tempo. Então, assim, e se não quiser, pessoal, e se a gente não conseguir ter fornecedores de serviço que são essenciais para a nossa prática profissional, encerra a relação. Porque hoje isso, para fins de governança, inclusive assim, para fins comparativos de mercado, isso é diferencial. Isso é diferencial. Então não me preocupa o WhatsApp, Telegram, Signal, Zoom, FaceTime, Meet, Teams, Google. O que me preocupa são os fornecedores de serviço que não têm esse nível de governança, digamos assim, certo? A ICF precisa ter um DPO, a ICF precisa ter um DPO e quais os pontos de atenção que a associação precisa ter ao gerenciar os dados dos associados? Bom, sim, precisa ter um DPO, na minha opinião, tá? Precisa ter alguém que conheça a legislação e principalmente precisa ter alguém que conheça a prática do coach e como funcionam as dinâmicas, certo? Para conseguir mensurar quais são os dados pessoais necessários que a gente precisa tratar aqui dentro,
por quanto tempo que a gente precisa fazer isso, quais são os interesses que a gente tem em relação a esses dados, para conseguir combinar de forma assertiva, transparente e necessária com o titular a formalização do tratamento dos dados dele, certo? Os pontos de atenção que a associação precisa ter ao gerenciar os dados dos associados, isso aqui é o início da minha fala, ou seja, contratualização, diminuição da simetria de informação. Contrato serve para isso, pessoal. No Brasil, né, são aceitos contratos verbais, né? Eles têm validade jurídica. Qual que é o grande problema de se ter um contrato verbal? Ele não está escrito, ou seja, a palavra de um contra o outro. Então, por isso que é importante a gente investir um tempinho para fazer um termo de associação bem feito, fazer um termo de consentimento bem feito, formalizar por e-mail as questões que a gente combina, parar de usar a oralidade como forma de se concretizar a relação jurídica, porque isso, cada vez mais, pode virar uma pedra no nosso sapato. Por experiência, o titular dos dados só olha para a LGPD quando dá problema. É que nem o Código de Defesa do Consumidor. A gente só lembra que ele existe quando nossa mercadoria que a gente encomenda lá com o Mercado Livre, Amazon, atrasa. LGPD, para mim, a LGPD vai ser a mesma coisa. Então, os pontos que a gente precisa se atentar ao gerenciar é formalização da questão do tratamento para fins da prática do coaching. A formalização com todo mundo que vier a ter os seus dados pessoais tratados em decorrência do estabelecimento de uma relação com a ICF. Certo? Os associados precisam ter uma política de dados nas suas empresas, independentemente do tamanho. É que, quando a gente fala em política de dados, salvo equívoco, a gente está se referindo ao documento, certo? O documento ele é veículo, certo? Ele não é a relação jurídica em si, né? Então, volto um pouco na minha fala anterior. Podemos ter combinações verbais que versem sobre a questão de tratamento de dados? Podemos. São viáveis, compatíveis com o nosso ordenamento jurídico. Qual que é o problema? Assimetria de informação. Então, sim, os associados eles precisam ter, ou é recomendável que tenha, não uma política de dados, não um termo de uso, a gente pode dar o nome que a gente quiser, mas eles têm que ter um código de conduta, algo que demonstre, né, para todo mundo com quem ele venha a transmitir dados pessoais coletados por eles, ou eventualmente que ele receba, que ele está em conformidade com o LGPD, ou que pelo menos ele tenta estar, que ele tem transparência, que ele olha para a necessidade de se ter aquele dado pessoal sob o poder dele, que aquele dado está atualizado, que o titular daquele dado pode contatar o associado e a qualquer tempo dizer, cara, não quero mais. Precisa sim. Como coach, como entrar em contato com novos clientes sem o aceite? Aqui, pessoal, sinceramente, eu achei a pergunta mais difícil. Por quê? Porque, basicamente, o coach, nesse cenário, ele é a pontinha do iceberg. Ele é o mensageiro, né? Então, assim, se ele contatar um novo cliente e o novo cliente não gostar, o novo cliente não vai para cima do coach. O novo cliente vai para cima da pessoa que passou o contato dele para o coach. Então, assim, sempre é bom assegurar que qualquer informação repassada para a gente, para a nossa prática profissional ou para o fomento das atividades aqui da ICF, que a destinação, que a origem, melhor dizendo, que a origem dessa informação, ela é lícita e ela está em conformidade. Ou seja, não fazer uso de dados pessoais que vieram de um lugar que a gente não conhece ou que é suspeito. Sei que é difícil, sei que engessa, mas, como eu disse, pode não dar nada? Pode. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode gerar, né, um certo nível de descontentamento que não vale a pena. Então, assim, temos uma base de pessoas que nós eventualmente podemos entrar em contato para tentar fazer a prospecção, que a gente garanta, né, com o detentor dessa base, que, cara, posso mesmo? Tu tem autorização para estar me passando esse dado?
de onde é que vem essa autorização? E daí, ver o que acontece. Porque, sinceramente, nesse cenário, isso é uma opinião minha, o coach, para mim, é a pontinha do iceberg. Não vai ser com ele que vai dar problema. É com quem passou indevidamente determinada informação. Ninguém aqui, quando recebe lá as ligações de telemarketing ou corretor de imóvel tentando vender imóvel, vai para cima do corretor. Não, vai para cima da empresa que passou a informação. A sistemática, para mim, ela é muito parecida, conhecendo o ambiente de litigiosidade que eu conheço aqui no Brasil. Então, essa seria a minha resposta para essa questão específica. Estou dizendo que vai ser assim? Não tenho como assegurar, mas eu tenho quase certeza que sim. Como a jurisdição brasileira vê/aplica LGPD para atendimentos realizados no Brasil com clientes em outros países? Respondendo a essa pergunta, lembre no início da minha apresentação, quando a gente estava falando sobre aplicação extraterritorial e que essa era uma das questões mais marcantes, na minha opinião, da LGPD. Ela não está limitada, de forma alguma, ao território nacional. Então, assim, se o atendimento é realizado no Brasil, ainda que os clientes estejam em outro país, como a atividade de tratamento é feita no Brasil, ou seja, para se fazer o atendimento precisa sim tratar dados pessoais, a LGPD ela é aplicável não de acordo com a jurisdição brasileira, mas de acordo com a legislação brasileira, certo? No caso de atendimentos internacionais, se meu coach está em um país onde existe outra legislação sobre proteção de dados, qual legislação fica vigente? Excelente pergunta para quebrar as duas pernas do palestrante. Depende. Depende. Depende bastante. Qual que é a melhor resposta para isso, tá? Novamente, formalizar contratualmente a relação. Eleger uma legislação para reger a relação entre coach e coach. Porque daí sim eu vou ter previsibilidade jurídica sobre qual diploma de governança de dados eu posso seguir. Mas já atuei em casos em que podia muito bem se aplicar a LGPD e o CCPA da Califórnia. Por quê? Titular residente no Brasil, serviço sendo prestado no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Ambas disposições referentes à aplicação dos dois diplomas legais estavam dentro do caso concreto. Nem o CCPA, nem a LGPD dizem qual prepondera sobre o outro. O que eu faço? Aplico os dois. Naquilo que um conflitar com o outro, eu utilizo o artifício que é mais benéfico para mim. Mas por isso, para evitar esse tipo de situação, para quem não é da área jurídica ou não precisa estar submetido a um litígio, elejam uma legislação para reger a relação, para contratualizar a relação. Se está fora o termo de associação dessa pessoa que vier a ser coach dentro de qualquer um dos programas da ICF, tem que ter um fórum de eleição. A gente tem que ter uma aplicação legislativa que contemple a realidade. Passando para a segunda pergunta. E se o coach está num país sem esta legislação de proteção de dados, a LGPD se aplica? Sim, caso a atividade de tratamento se dê em território nacional. Ou seja, se o coach estiver situado no Brasil. Certo? Como descartar dados de forma adequada? Novamente, né, desculpa ser repetitivo, a gente tem que garantir que de ponta a ponta da nossa relação no que tange tratamento de dados, né, que a gente consiga sempre mostrar que a gente está observando o princípio da necessidade, da adequação, da atualização. Então, assim, como descartar de forma adequada? Dizer para o titular, cara, vou precisar tratar os teus dados para as seguintes finalidades, porque eu necessito fazer isso, 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 e ao final do prazo de tanto tempo, eu vou eliminar os teus dados de forma definitiva. O que eu quero dizer como definitiva? Juridicamente falando, é que é irreversível. Eu elimino dados a ponto de eu só conseguir ter acesso de novo a eles se o titular me der. Caso contrário, não tem backup,
Não tem, tá salvo num disquete guardado embaixo do meu travesseiro. Não, não tem isso. Eu só, quando a gente fala em eliminação, tem uma disposição de lei dentro da LGPD que define o que é exclusão. E basicamente é exclusão de dado ou conjunto de dados armazenado em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. A exclusão aqui ela é definitiva. Não fala em nenhum momento em backup, em cópia de segurança, em tem um arquivo adicional na nuvem. Não, nada disso. É definitivo, a ponto de eu só conseguir ter acesso a esse dado novamente se o titular me desse acesso. Caso contrário, é definitivo. Quais são as sanções no caso de eu não seguir a LGPD? As sanções são aquelas que eu falei, que iam desde a advertência até a multa simples de 2% limitada ao total de 50 milhões por infração, multa diária, publicação da infração, bloqueio, eliminação dos dados pessoais, suspensão parcial do funcionamento do banco de dados pelo prazo de 6 meses, prorrogáveis por mais 6, suspensão total do exercício das atividades e proibição, né, de atividades relacionadas ao tratamento de dados, ou seja, fechamento da empresa. Né? Lembrando sempre que justamente para evitar a aplicação de sanções mais severas, é importante o investimento em políticas de governança, de boas práticas, porque elas demonstram uma boa fé do infrator, né? E por infrator eu digo aquele que, ainda que sem culpa ou que não intencionalmente venha a violar a LGPD, mas se o cara tem uma política de governança, tem as relações bem formalizadas, tem contrato, tem termos de consentimento, está com tudo bem estruturado, isso causa, né, ou em tese, segundo a legislação, causa uma diminuição da severidade da sanção, certo? O código profissional da ICF sobrepõe a LGPD ou a LGPD é máxima sobre o código de ética? Pessoal, aqui é uma resposta bastante direta, tá? Mas que eu entendo o questionamento que é feito, tá? Nenhum ato jurídico se sustenta no nosso ordenamento se ele violar a legislação em vigor, certo? Ele não surte efeitos jurídicos, né? Ele é considerado nulo de pleno direito, não surte efeitos, não pode ser exigido. Isso estou falando de códigos de categorias profissionais, até código de conduta de empresa, qualquer outro tipo de documento redigido por uma instituição privada que viole a legislação em vigor, como é o caso da LGPD, ele é desconsiderado e declarado nulo de pleno direito. Não surte efeitos jurídicos e não pode ser retificado. Então, nesse caso, a LGPD é máxima, não só sobre o código de ética da ICF, mas sobre qualquer código de ética de qualquer outra categoria profissional, certo? A questão do contrato com o coach. Vamos lá. Neste contrato, deveríamos ter algum tipo de disclaimer. Quais responsabilidades da LGPD devem estar previstas no contrato? Tanto para o coach quanto para... Desculpa, tanto para o coachee quanto para o coach. O coachee deve dar aceite formal para registro de suas informações? Cabe à ICF ter uma política de proteção de dados extensível a seus afiliados? Devemos ter uma política de privacidade de dados? Qual tipo de aceite preciso ter do cliente sobre os dados que tenho dele? Qual tipo de aceite que precisamos ter do cliente para a gravação das sessões, para fins de credenciamento? Pessoal, aqui entra muito na questão de diminuição da simetria de informação e de aumento da segurança jurídica que a gente tem em relação à LGPD no que tange as nossas relações, certo? Se a gente faz o tratamento com base no consentimento, a gente tem que observar a receita legal que está lá na LGPD. E o que diz isso? O consentimento ele é dado de forma escrita, em cláusula apartada das demais cláusulas contratuais, e quando eu falo em contrato, eu estou falando de gênero, não estou falando de espécie, então isso serve para qualquer tipo de termo de associação, documento de associação, ou seja, qualquer tipo de documento que venha formalizar, desde ficha cadastral, tá? Que venha formalizar a relação dos associados com a ICF, né? Então, se o consentimento é a base do nosso tratamento, ele tem que observar essa descrição legislativa, tá? Não tem como fazer de outra forma.
Ou seja, o consentimento não pode estar perdido lá numa cláusula que o cara nem viu. Não, tem que ter lá uma cláusula. Da Lei Geral de Proteção de Dados. Por meio deste instrumento, fulano de tal, outorga a ICF ou ao coach que vai atender o seu consentimento para finalidades específicas durante tanto tempo. Para quê? Para isso, isso, isso. E ao final de tanto tempo, sendo permitida a conservação dos seus dados para futuro contato ou não. Tem tudo, do início ao fim. Tem que pensar no dado como uma trajetória retilínea. Tem a origem e tem a hipótese de eliminação. Como eu disse, as hipóteses de eliminação estão previstas na legislação, tem que ser observadas. Atingiu a finalidade, descarta o dado, diminui o teu risco. Então, sim, tem que contratualizar, o aceite ele tem que ser formal, a ICF tem que ter uma política de privacidade de dados, porque o tratamento de dados, inclusive dados pessoais sensíveis, ele é inerente à prática do coach. A gente não consegue desempenhar nossas atividades sem fazer isso, por isso que é importante a gente fazer esse investimento, ter conversas que nem essas, investir em uma consultoria técnica e diminuir o nível de risco que a gente está exposto. Como eu disse, aqui no Brasil eu tenho total convicção de que a LGPD só vai ser levantada na relação entre entes privados quando tiver algum tipo de problema. Então, quanto mais a gente investir na questão de transparência, de demonstrar a necessidade do tratamento, de ser claro quanto ao tempo do tratamento de dados, de que dados eu trato, quais são as finalidades, menor a chance de dar problema lá na frente. Certo? Desculpa. Ao longo do processo, certamente vão surgir dúvidas. Como podemos buscar fontes confiáveis de informação? Pessoal, eu sempre recomendo. Essa é uma dúvida que vem muito lá no escritório. Se vocês não têm uma assessoria hoje, seja técnica, seja jurídica, ou alguém da parte de segurança da informação, eu sempre recomendo fortemente que a fonte da informação sejam as fontes oficiais. Tá? Se vocês entrarem no site do governo federal e clicarem na página da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, já tem site vigente, já está disponibilizado lá todas as resoluções, regulações, circulares, minutas de discussões públicas sobre regulamentações envolvendo a LGPD. Então, é sempre importante acompanhar os canais oficiais. A NPD tem Instagram, a NPD tem Facebook, é uma excelente fonte para se informar, certo? Fora isso, tem outros canais, né? O próprio Startup Life ali que eu falei no início é uma boa fonte para vocês se informarem, né? Mas eu suspeito para falar, porque a gente traz conteúdo envolvendo que tem background check, ou seja, a gente não traz informação de blog que ninguém sabe quem é, não, a gente traz informação oficial, a gente traz informação quente que está valendo mesmo. Porque LGPD virou um nicho de mercado, principalmente para quem é advogado, ou seja, hoje em dia tem tu chuta uma árvore, cai 500 DPOs, mas DPO bom é difícil de encontrar, certo? DPO bom, na minha opinião, a gente forma dentro de casa, a gente não vai buscar. Então, eu recomendaria, num primeiro momento, né, para quem é responsável aqui dentro da ICF, que busque as fontes oficiais. Procon também vale, a NPD vale, governo federal vale, porque ali que hoje em dia a gente consegue ter essa interação com órgãos oficiais do governo. Desculpa, tem uma... Espera aí um minutinho. Não estou sozinho na palestra aqui, pessoal, desculpa. O que é dado pessoal sensível? Tudo é dado sensível? Por exemplo, e-mail de trabalho é dado sensível? E qual é a abrangência do tratamento de dados pessoais? Bom, isso aqui passa pelos primeiros slides que a gente debateu aqui. Dado pessoal sensível, como eu disse, é toda informação relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável, e essa informação versa sobre questões subjetivas do ser humano, ou seja, questões étnicas, de orientação sexual, convicção religiosa, opinião partidária, afiliação sindical, ou seja, questões muito mais
sensíveis mesmo, desculpa a utilização da palavra, tá? Mas questões que versem sobre uma parte muito mais subjetiva do que propriamente o mero nome, número de CPF, RG, IP de máquina, certo? Então, não. Tudo não é dado sensível. Tem alguns dados pessoais que são sensíveis, tem outros dados pessoais que só são dados pessoais. Por exemplo, e-mail de trabalho é dado sensível? Não, é dado pessoal. Qual é a abrangência do tratamento de dados pessoais? A abrangência basicamente é toda atividade que eu faço com dado pessoal, ou seja, toda atividade que eu faço com uma informação relativa a uma pessoa natural identificada ou identificável. Armazenamento, transmissão, distribuição, descompilação, análise. É aquele conceito amplo que o legislador resolveu fazer sobre tratamento de dados, tá? Tratamento de dados tem uma definição legal, então sempre que necessário vocês podem consultar a LGPD, é do artigo 4º, se eu não me engano. Vai estar lá a definição do que é tratamento de dados. Então, a abrangência é gigantesca, certo? Indicação de colegas, compartilhamento de contatos. Quais são os riscos? Como a LGPD vê o compartilhamento de contatos e networking? Pessoal, aqui é uma pergunta excelente, tá? Que eu acho acho que foi bom ter ficado para o final para dar uma certa acalmada, assim. A LGPD, ela tem uma disposição, tá? Sobre as hipóteses em que ela não se aplica, tá? Acreditem se quiser. Então, se ela é realizada por uma pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, ela não se aplica. Porque senão, né, todo mundo conversaria com medo, né? Ninguém teria mais uma interação sincera para fazer uma troca, por exemplo, né? Então, se o tratamento de dados ele não versa, né, ele não visa única e exclusivamente o atingimento de determinada finalidade econômica, se ele versa somente sobre intenções particulares de troca, de networking, de conhecer gente, conversar com pessoas, a LGPD ela não se aplica, tá? Isso está expresso na legislação. Então, essas hipóteses trazidas nessa pergunta vai depender muito de qual que é a finalidade. Via de regra, eu entendo que nessas situações trazidas aqui, ela não se aplicaria, certo? Essa é a minha opinião. Porque senão se inviabilizaria a vida em sociedade, né? Todo mundo teria que andar com um termo de consentimento dentro da bolsa para, antes de começar uma conversa, dar o papel para a pessoa assinar. Então, acho que existe uma certa racionalidade por parte do legislador em especificar quais são as hipóteses, né, de aplicação ou não da LGPD, certo? A lei LGPD tem prazo para acionar, caducar. A lei só se aplica se o atendido me acionar. Existe compulsoriamente uma penalidade? Vamos por partes, tá? A LGPD ela não traz um prazo prescricional, né, propriamente dito, né? Ela utiliza dos prazos prescricionais previstos na legislação, né? Basicamente a legislação civil, né? Então, se eventualmente por conta do uso indevido ou tratamento indevido de dados eu for acionado por alguém que eu estou atendendo, por um coach, via de regra, o prazo prescricional, ou seja, o prazo que a pessoa tem para me acionar judicialmente é de 3 anos. A menos que ele consiga, ao ajuizar a ação, demonstrar para o juiz que se trata de uma relação de consumo, ou seja, que o coach é um fornecedor de um determinado tipo de serviço e o coach é consumidor desse serviço. Pode parecer uma discussão boba, simples, mas juridicamente é algo extremamente difícil e relevante assim, de se demonstrar em ambientes que não envolvam empresas propriamente ditas, né? Então, tem bastante discussão. Se for configurada uma relação de consumo, daí o prazo prescricional aumenta, ou seja, o coach ou a pessoa que é atendida que se sentir lesada pode acionar o coach em até 5 anos, certo? A LGPD, ela se aplica a processos PJ com emissão de nota fiscal ou processo PF também? Bom, a LGPD ela se aplica tanto a pessoas naturais quanto a pessoas jurídicas, tá? Ela não faz esse tipo de distinção, só que ela vai regulamentar relações
em que se versa sobre dados pessoais, né? Então, o que eu quero dizer com dados pessoais? Eu não estou me referindo a dados estatísticos, a dados meramente financeiros, a dados econômicos, a dados constantes em relatórios de faturamento da empresa, em balanços da ICF. Não, estou falando a dados em que eu consiga fazer esse link entre o dado que eu estou visualizando e uma pessoa natural que esse dado me remete. Tá? Então, ela se aplica tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. Ela tutela dados pessoais. Dados pessoais, sim, só são titularizados por pessoas naturais, por pessoas físicas. Pessoal, e para o prazer, acho que aí para o alívio de vocês, encerrei, certo? Acho que a gente ainda tem 27 minutos, né, do horário que eu combinei com a Marta. Não? Não tem? Não, então terminei. Não. Ah, é 8, não, 8h30. Desculpa, a gente começou às 6h30. Mas fica aqui o contato, tá? O contato do escritório, nosso site, a gente tem total abertura aí para quem quiser trocar uma ideia, seguir os nossos conteúdos. LGPD é uma pauta constante. Fico à disposição para o que precisar e agradeço o convite, tá bom? Valeu. Gustavo, um super obrigada, a gente que te agradece aí a presença, tudo que tu trouxe de informação. Toma bastante água, que tu deve estar com sede de tanto que tu me explicou conteúdo importante aí pra gente. E vai ficar gravado, então, né, de novo, para todo mundo saber, no YouTube da Brasil. Se surgirem outras dúvidas, já surgiram algumas no chat aí bem interessantes, a gente pode conversar sobre como manter esse assunto andando aí entre nós. Entre em contato com seus líderes das suas regionais para demonstrar o interesse, ver o que vocês querem saber mais, e a gente pode construir aí alguma coisa para frente. E espero que contando com o Gustavo aí para continuar a conversa com nós. Sempre que precisar. Fico à disposição aí para precisar. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigada, Marta. Quer fazer um fechamento? A Ivana. Eu acho que a Ivana pode fazer o fechamento. Ficaram 3 perguntas para trás, a gente já anotou aqui, uma do Fernando, uma da Ilana, uma do Hugo. A gente vai procurar, então, responder e enviar para vocês, para a gente não se estender muito, né? Talvez fosse necessário a gente perguntar para o Gustavo, né? Já que a gente está falando disso. As inscrições foram feitas pelo Simpla e a gente recolheu os nomes e os e-mails. Como que a gente trata isso, né? E se o próprio fato das pessoas estarem aqui, ou seja, o que a gente faz com isso, né? Uma primeira questão prática, e o Gustavo respondendo, a gente pode finalizar com a Ivana. Do meu lado, podemos responder, a LGPD não se aplica, e se der problema, é comigo. Bom, gente, reforço, então, o agradecimento por todos estarem aqui, né, e também convidamos, né, aqueles que ainda não são associados da ICF, que nos procurem, né, para participar ainda mais dos eventos que vão nos tornando os melhores coaches que a gente possa ser. Muito obrigada e uma excelente noite, um excelente final de semana para todos. Abraço, pessoal. Voltaremos com o tema.